Bem-vindos, né? De volta. Vamos iniciar nosso semestre 2024.2 com a nossa disciplina de iniciação científica. A gente acabou de comentar aí que, né, para deixar vocês cientes, né, a gente não vai ter avaliação, isso considerado a P1, a P2 ou a V1 e a V2, mas quem faltar qualquer uma das duas, infelizmente, vai ter que fazer prova, tá? Então tome cuidado com isso daí, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a nossa projeção. Gente, hoje nós vamos começar falando da introdução à iniciação científica, tá? Então, ó, começa falando um pouquinho sobre epistemologia. O que é epistemologia? É o nome dado ao estudo de conhecimento e suas formas. Tenta descobrir como o conhecimento é adquirido pelas pessoas a partir dos princípios né, no caso, princípios da crença, verdade e justificativa. Ou seja, a gente está falando um pouco de crença aqui também. Vocês estão vendo que a gente começa com uma coisa bem geral, né? Não estou falando só de conhecimento científico, não. Estou falando de crença também, tá? Então, ó, atualmente é compreendido como teoria do conhecimento, mas nem sempre foi assim, né? Então, a etimologia, na palavra junção das palavras episteme, conhecimento, e logos, estudo, tá? Conhecida como filosofia da ciência ou teoria do conhecimento, tá? Então, a epistemologia é o ramo da filosofia interessado nos estudos da natureza, do saber, suas fontes e validade, racionalizando o conhecimento sob diversos pontos de vista. Aí eu entro na parte política, social, econômica e também ambiental. São os quatro fatores principais que vão influenciar, né, no estudo da epistemologia, tá? Que é o quê? O estudo do conhecimento, tá? Então, ele é o ramo da filosofia interessado no estudo da natureza do saber, suas fontes de validade, racionalizando esse conhecimento sob diversos pontos de vista. Palavra grega, episteme, conhecimento, e logos, estudo. Diferenciar a ciência legítima da pseudociência revela a investigação que foi feita de forma controlada, consciente e sistemática em detrimento daquela feita de forma superficial e tendenciosa. Gente, olha só. A epistemologia, mesmo ela abrangendo tudo, né? Vocês repararam que eu já falei aqui dos focos de política social, econômico, ambiental. Eu entrei nos princípios também de crença, de verdade, de justiça, ou seja, envolvi crença também, tá? Pessoal, uma dica importante, tá? A gente também tem que dar valor algumas crendices, né? A gente consegue comprovar, porque a planta tal localizada na Amazônia é usada para tratamento de tal doença ou para evitar tal doença. Sim, isso tem que ser investigado em alguns casos, quando não tem comprovação científica, mas isso não tira essa crendice, pode ser uma verdade, tá? Então, pessoal, como também pode ser uma mentira. A crendice, então, faz a diferença, tá? Alguns casos, que ela pode ser real, tá bom, gente? Ela pode ser real. Então, a gente tem que ficar muito ligado com essas associações. Então, temos que dar valor também às pessoas, né? Que trabalham com essa pesquisa, que fazem essa pesquisa, tá? Isso faz a diferença. Beleza, gente? Gente, só um minutinho, tá? Cadê o mousepad? Então, o mousepad eu te dei já na sua mão. Isso aqui. Tá aqui, eu vou pegar. Vou pegar. Obrigada. Bom, tomara. Pega lá se acabar a bateria. Beleza, gente? Desculpa, tá? Que a minha esposa veio pegar aqui o computador, as coisas dela. Até aqui, gente. Alguma dúvida? Tranquilo, professor? Beleza, então. Então, fiquem ligados nesses detalhezinhos que eu comentei, que são detalhes bobos, sim, mas são muito importantes, tá?
saber essa diferenciação, a importância também da crendice, né? Das pessoas mais velhas que utilizavam o conhecimento, né? Enfim. E como é que a gente faz a construção desse conhecimento científico, gente? Então, olha, a formação do conhecimento científico, ela é, ela passa de forma obrigatória pela compreensão de que a ciência atende a um procedimento cujo objetivo é conhecer, interpretar e intervir na realidade, tá? Ou seja, gente, a gente vai utilizar desse conhecimento para poder tentar, vamos falar bem assim, né, bem sincero, para tentar resolver algum problema. E aquele problema tem que ser relevante. Daí tá, aquele trabalho fazer sentido, né? Aquela pesquisa ser levada para frente, certo? Aquela crendice, às vezes, ser valorizada, que a gente utiliza. Às vezes, aquele conhecimento que você está pesquisando, tá? Ser valioso porque a necessidade, tá, gente? Como é que a gente tira a construção do conhecimento científico, levar uma pesquisa adiante, por exemplo? Através da necessidade nossa do ser humano, de descoberta, de resolver problemas, né? Tudo surge a partir daí, certo? Então, ó, então pela compreensão de que, você falou, né? Isto é, conhecimento científico. É composto principalmente por três elementos, tá? Para eu desenvolver o conhecimento científico, eu entro três elementos aí: a observação, a experimentação e as leis. Gente, ó, quando eu não conheço um assunto, eu quero entender melhor o desenrolar dele, desenvolvimento da minha ideia e tudo mais, primeiro eu preciso observar. Por isso que eu entro com a observação inicial. Depois eu preciso fazer a experimentação, saber se aquela minha ideia, aquele meu projeto em si faz sentido, vai dar certo, tal. Se a minha metodologia realmente vai funcionar, ou se eu vou precisar alterar ela, enfim, alguma coisa vai ser alterada, ou talvez mudar totalmente a minha pesquisa para que ela se torne mais relevante para o meu público-alvo de um modo geral, tá? E é claro, as leis também, as leis que nos rodeiam, né? Porque essas leis que vão dizer realmente se aquilo vai funcionar, não vai funcionar, o experimento vai, enfim, né? Se aquilo pode ou não pode ser feito. Então, tudo isso tem que ser a base de um estudo bem minucioso, gente. Não é assim, vou fazer uma pesquisa, vou fazer um trabalho, vou buscar, vou construir. Como que você vai construir o conhecimento? A partir de quê? Você tem que ter uma base forte, uma base boa, para realmente ter essa ideia e levar ela adiante, tá? Então, o conhecimento científico é fruto do desenvolvimento da humanidade, desde os princípios pré-históricos, com o movimento de identificação dos elementos da vida terrestre e de sua sustentação com o surgimento do fogo, usando o instrumento de trabalho que tinha naquela época, tá? A gente tem que ter conhecimento, né, que não, salienta que não foi preciso uma universidade para serem criadas e desenvolvidas as técnicas na pré-história, e sim o instinto de sobrevivência, mas não deixa de ser uma construção de conhecimento, tá? Porque o conhecimento foi desenvolvido para a sobrevivência, mas não deixa de ser conhecimento. Foram criados e desenvolvidos várias técnicas, inclusive escrita e engenharia, fomentando o surgimento das cidades, né? Ou seja, não deixa de ser um conhecimento também, tá? Então, ó, o fruto do desenvolvimento da humanidade desde os tempos pré-históricos, com o movimento de identificação dos elementos da vida terrestre e de sua sustentação. Então, tem aí Instituto de Sobrevivência Humana, técnicas, escrita e a engenharia, tá? Ou seja, pessoal, isso faz a diferença. O conhecimento científico, né, ele vai de um simples
ato de sobrevivência, simples ato, na verdade, simples, porque nem, não é tão simples assim, mas uma coisa como sobrevivência até uma coisa um pouco mais complexa, tá? Isso é um conhecimento científico. Não é só pesquisa, não é só isso, não. Qualquer detalhe, qualquer intervenção que eu tenha naquele ambiente, novas descobertas, seja ela qual for, entra como conhecimento científico. Beleza? Pessoal, alguma dúvida? Me falam aí, por gentileza. Tudo tranquilo, professor. Ninguém tem pergunta nenhuma, não? Por Não. enquanto está fluindo? Tá Não. sim. Não, professor, tá fluindo. Então, beleza. Então, vamos embora, então. Então, continuando aí, vamos falar um pouquinho da parte de história, né? A ciência teve origem lá na Grécia, né? Então, foram os gregos os primeiros a iniciarem as chamadas práticas científicas. O que existia antes era, sem dúvida, o conhecimento de um número limitado de fatos, uma concepção sensorial do mundo, uma coordenação de ações destinadas à procura de elementos necessários à vida humana. Aí, ó, aqui eu já tô abordando ainda a parte da sobrevivência, né? É algo necessário para aquela época, né? Sobrevivência de um modo geral, né? Não só a questão só de vida ou morte, a questão de conhecimento, a questão de você saber lidar com algumas coisas, a questão do longo conhecimento e você saber lidar também de um modo interpessoal, de um modo profissional. Tudo isso já existia naquela época, né? Então, o pensamento científico surgiu na Grécia Antiga aproximadamente no século VI a.C., com os pensadores pré-socráticos que foram chamados de filósofos da natureza e também de pré-cientistas, né? Então, no percurso histórico, percebemos a influência de Sócrates, Platão, Aristóteles, dos conceitos gregos de humanismo e democracia, de habilidade militar e sistematização do direito romano. Então, nesse tempo, né, encontramos o predomínio de concepção teológica também da Igreja Católica e do princípio da autoridade, abalando e enfraquecendo o espírito crítico e a autonomia do pensamento surgido na Antiguidade Clássica. É aquela antiga história, né, gente? Quando a Igreja Católica surgiu, ela tomou poder, né? Ela tomou poder, ela começou naquela época, né, os reis começaram a perder o poder também, sendo influenciados diretamente pela Igreja Católica, né? Isso na história, né, a gente sabe que isso acontece. Apesar desse movimento, o período histórico seguinte promove mudanças na elaboração do conhecimento científico, valorizando de novo a crítica e a razão, fomentando a compreensão do homem como, como sujeito do conhecimento e da construção da sua história no contexto histórico, né? Aí veio Darwin, Marx, que revolucionaram a concepção e os sentidos do conhecimento humano, principalmente o científico. No presente momento, temos o domínio do conhecimento científico, alicerçado pela tecnologia de ponta. O movimento real e concreto do conhecimento humano, independente do período histórico, vai permitir inferir que o homem sempre produziu ciência, né? A gente já tem essa nossa. Nós temos, pessoal, produção de ciência não é só fazer pesquisa literalmente, é você trazer inovações, seja para qualquer área, tá? Então, cada tempo e espaço, a ciência foi produzida conforme as condições materiais existentes e com a finalidade de sobrevivência também, ou acúmulo de bens e acúmulo de produtos também, ou desenvolvimento de produtos, ou um exemplo assim, aumentar a produção, buscar conhecimento para talvez aumentar a produção de algum produto, de algum alimento, melhorar a proteção, tempo de prateleira daquele alimento, por exemplo. Eu trazer uma inovação, né, talvez um novo tratamento dentário diferenciado, com tecnologia diferente. Isso também é pesquisa, tá? Pessoal, e aí? Até aqui tranquilo? Sim, professor. Então, show de bola.
Então, gente, aí nós vamos uma questão também de valorização crítica e razão, né? A crítica da chamada razão pura é o livro de Kant, que vai separar os domínios da ciência e da ação, né? Então, o conhecimento se constrói a partir do fenômeno que alia a intuição sensível ao conceito do intelecto, né? Ou seja, eu estou falando da intuição relacionada ao meu intelecto, tá? Assim, são as categorias que constrói a partir do fenômeno que vai aliar a intuição sensível ao conceito de intelecto. Guardem isso. Assim, são categorias lógicas que instituem objetos, permitindo que possam ser conhecidos de forma universal e necessária. Ou seja, o que eu estou falando aqui? O conhecimento tem que ser universal e necessário a todos. Universal é o quê? Todo mundo, né? Então, com isso, eu vou fomentando a compreensão do homem como sujeito do conhecimento e da construção da sua história. Aí que vem aquela questão, o desenvolvimento do conhecimento. Com isso, a gente vai construindo história. Vamos lá, a pergunta para vocês é: qual tem importância a construção do conhecimento e a história relacionada? Quanto é importante para vocês? Vamos lá, me falem agora aí. Vocês sabem que eu não gosto de monólogo, né? Então, vai lá, quero ouvir vocês falando um pouquinho agora. Oi? Vamos lá, gente, fala aí. Conhecimento é base, né, Bruno? A gente poder aprender como que foi as coisas, né? Para a gente ir Uhum. melhorando cada vez mais. Tá, e o que que a história vai interferir nisso daí? O que que ela vai ser, o que que ela vai trazer de valor? O que que a história tem com relação a isso, gente? Me falam aí. Ah, a experiência, professor. A história traz a experiência pra gente, né? Sim, 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 a experiência, mas essa experiência, então, o que que ela vai ajudar, né? Essa experiência exatamente. Vamos dar uma melhorada nisso aí, gente. Vamos debater isso melhor. Vai dar o A conhecimento história necessário. traz conhecimento. A evolução, né? Evolução, conhecimento necessário para eu poder dar continuidade. Inclusive, gente, uma coisa que eu vou enfatizar aqui agora: não fiquem achando que somente quando um experimento dá certo, que é lindo, maravilhoso, estupendo, que quando dá errado também não é tão ruim assim. Por quê? Você faz um estudo de um caminho e quando você publica algo, a pessoa não vai fazer o mesmo caminho que o seu, porque não deu certo. E isso também gera conhecimento. Isso também faz diferença. Claro que você prefere muito, mil vezes qualquer um acertar, mas quando você comete erro, é bom também, de certo modo, porque as pessoas não vão pesquisar por esse caminho, porque sabe que deu errado, que não vai, e que aquilo não vai gerar nada. Quer dizer, vai gerar já para, como você já gerou que aquilo deu errado, a outra pessoa não vai para aquele caminho mais, porque já sabe que não dá certo. Então, esses detalhezinhos são importantes, tá? Beleza? É isso aí. Publicado pela primeira vez, né, em 1781, A Crítica da Razão Pura é um divisor de águas da filosofia ocidental, que revolucionou a forma de como percebemos e lidamos com o conhecimento. Em sua longa e complexa gênese, ou seja, em sua longa e complexa o quê? Gênese se refere ao quê? O que é Gênese, pessoal?
Início. Início, né? Isso aí, criação, né? Então, a estrutura e o argumento aqui proposto por Kant traçam as fronteiras do conhecimento humano ao delinear um afastamento radical das formas de concepções precedentes, constatando-as com os bolsos de sua filosofia transcendental e tornar-se uma influência inevitável aos movimentos filosóficos subsequentes. Ou seja, vamos resumir aqui, né? Qual que é a ideia? É eu trazer conhecimentos novos, tá? É eu elevar aquilo de uma maneira crítica e construtiva, a fim de trazer o quê? Novos pensadores, trazer novas descobertas, desenvolver melhor o conhecimento, desenvolver melhor essa prática científica, né? A pesquisa em si. Então, isso sim é agregação de valor, tá? Tranquilo, pessoal? Quem tiver poder ter acesso, leia esse livro, Kant, Crítica por Razão Pura, que vale a pena, tá? É uma leitura boa. Bem, é uma filosofia, mas que traz bastante relevância, tá bom? Pessoal, tranquilo então? Posso continuar? Pode. Então vamos lá agora. É, Voltando à questão da construção, né, do conhecimento, a oralidade é a capacidade de adquirir a língua de seu grupo e é uma característica específica da espécie humana. Isso supõe um equipamento anatômico e neurofisiológico adaptado, particularmente órgãos periféricos e sistema nervoso central apropriado e em adequado estado de funcionamento. Contudo, a aquisição de linguagem é um processo sócio-histórico. Sócio-histórico é o quê? É um processo social histórico, né? O que eu quero dizer com isso, gente? O que é uma coisa social? É uma interação entre a sociedade, né? É o contato que nós, seres humanos, temos uns com os outros. Isso se desenvolve uma vida, né? E histórico, é claro, que ao decorrer do tempo, aquilo ficou marcado, ficou reservado e foi levado adiante, tá? Então, como o conhecimento humano produzido era transmitido pela nossa oralidade, parte podia se perder ao longo do tempo em virtude de uma série de fatores inerentes à condição humana. Então, entraria aí a nossa emigração, o exílio do detentor do saber, mortalidade, problemas neurológicos que levassem ao esquecimento, como, por exemplo, a doença do Alzheimer, desinteresse do grupo na aquisição do saber, extinção de grupos sociais e etc. Tá? Então, a oralidade é a característica ou condição do que é oral, do que é falado, procedimento que só se faz verbalmente, em oposição ao escrito, tá? Oralidade eu só uso a fala, tá, pessoal? Beleza? Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilo. Então. Então, gente, olha aí, ó. Oralidade na transmissão dos saberes. Oralidade, a gente falou, ó, substantivo feminino, qualidade, estado ou condição do que é oral, certas tradições, exposição oral, parte oral de um discurso, caráter ou condições de língua ou povos agráficos, parte oral ou uso de uma língua, do tronco linguístico tupi. Aí eu tenho aí, ó, geração 1, geração 2, geração 3. O conhecimento, você só com a oralidade, gente, o conhecimento se perde ao longo do tempo, tá? Porque, olha só, aí começa lá, ó, necessidades e problemas, ponto de mudança, conhecimento popular ou científico, tá? E eu posso ver também a tecnologia, que já é uma solução mais aplicada. Mas eu tenho uma pergunta para vocês agora. O porquê que a oralidade ela vai acabar se perdendo ao longo do tempo?
Hein, gente? Vai lá. Arrisca aí. Não sei, professor. Por que que eu só falar... Eu só usar a oralidade, tá? Eu tô falando exatamente isso. Eu só vou usar a oralidade. O que que é a oralidade? Somente a fala. Professor, Oi, pode falar. as pessoas podem morrer e por isso que tem que deixar escrito? Isso também é uma das partes. Sim, sim. Isso aí também faz Ô, sentido. professor, com o passar do tempo, as pessoas não conseguem mais acreditar nas palavras, precisam ver, né, para crer no que elas estão falando. Ah, isso é mentira, não pode ser verdade. Você tem que me mostrar para que eu possa acreditar. Pode Sim, ser. sim. Sim, a questão de você querer visualizar também, ou aquilo ser provado. Com certeza. Tem isso também. O que mais a gente pode falar? Então, eu vi um cientista que ele levou 25 anos com uma descoberta. Então, às vezes, a gente é bom escrever até os passos, né, que a gente viu ontem na aula de patologia, que foram passaram por vários cientistas até conseguir um resultado final. Um iniciou, o outro fez outra parte, até conseguir um resultado final. Então, é importante publicar algum conhecimento científico, mesmo que ache pouco, Uhum. não o suficiente, mas pode dar continuidade a outras descobertas. Exatamente, exatamente. A escrita, nesse caso, também gera valor. E aquela história também, gente, ponto fácil. Ó, conforme a gente vai mudando de geração em geração, as necessidades dos problemas vão mudando, e com isso, o conhecimento popular e científico também pode se alterando com o decorrer do tempo. Então, aquela base da geração da oralidade inicial vai sendo alterada. E isso gera problema. Porque eu não escrevendo, eu não fazendo da escrita em conjunto com a oralidade, ela pode se perder ao longo do tempo. Aí, às vezes, por máximo que aquele meu conhecimento atual é suficiente, mas e como é que se iniciou? Originou de onde? Aquilo pode ser necessário para que eu possa, talvez, construir um conhecimento e entender melhor o porquê que eu cheguei até nessa etapa final. Entenderam também como é que faz sentido o que eu falei agora ou não? Sim, Sim, Entendi, professor. no caso a Tá? escrita fica como se fosse uma prova, né? Sem É. escrita, a oralidade se perde, não é isso? Sim, porque É o a registro. oralidade. Já viu aquele velho provérbio, ó, só palavras o vento leva, não é isso? Já viu falar dessa expressão? Então, isso aí é bem Já real. também é porque tem que acompanhar os tempos, né? Tem que evoluir de acordo com cada etapa, com cada tempo. Se a oralidade não é o suficiente, você vai usando outros recursos para se comunicar, né? Uhum, exatamente. Tem que ser por isso por isso que você só na oralidade, infelizmente, não é o suficiente, tá? Beleza, gente. Até aqui tá fluindo, tá de boa? Tá, vocês estão até na praia, né? Vamos falar, vocês estão na praia tomando água de coco e debaixo do guarda-sol, né? Quem me dera. E sentado na cadeira, não é isso? Não chega a isso não, né? Mas só tá em casa, né? Sentadinho aí, não sei, sentado numa cadeira, ou enfim, né? Já dá uma relaxada, pode ir na geladeira, pegar um suco, uma água, enfim. Ou tomar um cafezinho para acordar, né? Então vamos lá, vamos continuar. Então, os eventos de uma estruturação cultural, pessoal, ó, ao longo da história da humanidade, vários eventos de estruturação cultural evoluíram. Dois notáveis foram a escrita e o papel, que promoveram o registro e o acúmulo dos acontecimentos cotidianos da história, dos costumes, da própria cultura, dos saberes e práticas sobre os fenômenos naturais e sociais, em acertos. Assim, todo o conhecimento da humanidade passou a ser perpetuado, redigido, arquivado e acessível aos leitores. Então, a partir desse tempo que teve a escrita com a utilização do papel, eu começo a ter o quê? Registro e acúmulo de conhecimento do cotidiano. Isso começou a fazer diferença. E é claro que tempos depois, quando começou a chegar os aparelhos, né? A tecnologia, né? Como computadores, aquela coisa toda, eu comecei a arquivar isso
em documentos, o quê? Em dados, né? Em dados que possam ser armazenados em áreas do quê? Em sistemas do quê? Em algo que é não Virtual. palpável, não palpável, algo tecnológico, né? Aquilo deixa de ser um material físico também, né? Isso também facilita, né? A gente precisa ficar guardando um monte de folha em casa. Né? E conforme foi evoluindo também, teve vários jeitos de a gente não perder aquele material, certo? Como é que tá, pessoal? Tranquilo? Até aí tá fluindo legal, né? Então, posso... Tranquilo, meu patrão. Então, fechou. Pode. Então, Tá vamos tranquilo. embora. Vamos embora, então. Então, tipos de conhecimento humano, né? Opa, peraí, até ter que apagar isso aqui. Peraí. Ficou 2D aqui, gente. Não sei por quê, mas ficou. Mas vamos lá, então, ó. Eu tenho aqui conhecimento empírico. Surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor, né? Conhecimento religioso, baseado na fé religiosa, acreditando que esta verdade absoluta. Conhecimento filosófico, baseado nas reflexões que o homem faz sobre todas as questões imateriais e subjetivas. E, claro, conhecimento científico, que é a nossa área, e é o quê? Uso a lógica e pensamento crítico engloba fatos que foram comprovados, tá? Então, ó, recapitulando, ó, empírico, ó, surge a partir da interação e observação do ser humano com o ambiente ao redor. É aquele conhecimento, geralmente nossos avós, que falam, toma chá de boldo que faz isso, toma chá daquilo, toma isso, toma aquilo, né? Porque aquilo, eles adquiriram um conhecimento empírico, no contato, né? Diferente do conhecimento científico comprovado. E diferente do conhecimento religioso também, claro. E a filosofia, que é uma coisa baseada na reflexão de questões não materiais, mas questões bem assim. Filosofia é uma coisa bem ampla, né? Uma coisa que não é palpável. A gente debate coisas subjetivas, de certo modo, né? Uma coisa bem assim, nada muito específico. São palavras que são até, digamos assim, importantes do convívio, porém não tem como, as comprovações delas são muito soltas, né? Algo como amor, algo como comportamental também, geralmente, né? Tá? Isso entra, muitas outras coisas também na filosofia, tá, gente? Mas eu quero dizer que é uma coisa imaterial, uma coisa sentimental, uma coisa subjetiva mesmo, tá? Tranquilo ou não, pessoal? Hein, gente? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Aí entra os tipos de conhecimento, né? A questão do senso comum ou conhecimento empírico. Então, ó, fica ligado, ó. Senso comum é igual a conhecimento empírico, né? Eu tenho aí religioso, filosófico, científico. Todos esses quatro são conhecimentos humanos. Todos eles, tá? Não é só o científico, não é só o filosófico, não é só o senso comum, não é só o religioso, não. São os quatro aí, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de cada um. O que seria o conhecimento do senso comum? É um conjunto de informações que não são sistematizados e que foram concebidas do cotidiano pelas gerações, ou seja, é o convívio com aquela população, aquele povo teve naquela área, numa determinada região, né? Então, o conhecimento de senso comum foi o primeiro movimento de conhecimento humano, a partir também da sobrevivência, né? Precisava sobreviver, a gente não tinha nada, se alimentar, tudo mais, se adaptar. Surgido junto com os homens lá na pré-história, nas comunidades tribais que se envolviam com as atividades diárias para a sobrevivência, buscando compreender, por meio da natureza, os fatos que aconteciam. A aprendizagem se dava por pura imitação.
com saberes passados de geração a geração, a partir das experiências vividas em processo indutivo e baseado nos sentidos como olfato, visão, audição e tato. É um conhecimento arraigado na cultura popular e que permanece até os dias de hoje e sem perder o seu valor. Tá? Tem muito conhecimento realmente que não perde valor porque aquilo realmente funcionou. Claro que não teve, às vezes, uma comprovação científica, mas funcionou. E isso é legal porque a gente pode até usar isso para agregar valor àquele conhecimento. Se aquilo não foi comprovado cientificamente ainda, a gente pode chegar e talvez levar adiante e trazer uma comprovação científica para aquilo, tá? Então, podemos inferir que o conhecimento senso comum ou popular é um conjunto de informações que não são sistematizadas e que foram concebidas no cotidiano pelas gerações. O conhecimento senso comum não precisa de comprovação, sendo marcado pela subjetividade dos sentidos humanos. Então, a gente pode dizer que é o primeiro movimento do conhecimento do ser humano. Então, atividade diária para a sobrevivência, como compreender, por meio da natureza, os fatos que aconteciam naquele ambiente. O aprendizado por imitação, por saberes do passado que vai levando de geração para geração. Nesse caso, é um processo indutivo e baseado nos sentidos, né? Olfato, visão, audição e tato. Não precisa de comprovação, sendo marcado pela subjetividade dos sentidos humanos. Beleza, gente? Mas, professor, você acabou de falar que seria, na questão de você comprovar ele no meio científico. Gente, sim, mas aí eu estou querendo levar ele para ele deixar de ser só um conhecimento comum e passar a ser um conhecimento científico. Ficou claro isso? Aí agrega mais valor ainda aquele conhecimento. Faz sentido para vocês, não faz? Eu falei agora? Sim. Então, isso é o diferencial, gente. Isso é algo extremamente necessário, às vezes. É meio que algo comprobatório, né? Tranquilo? Então, vamos lá. E o conhecimento religioso? Conhecimento religioso se alicerça à medida que a religião passa a influenciar na concepção de mundo das pessoas por meio de explicações para os fatos existentes que se apresentam como verdades absolutas, baseados em documentos sagrados propagados aos fiéis que seguem pela fé. Apoiam-se em doutrinas que contêm proposições sagradas valorizadas por terem sido relevadas pelo sobrenatural, né? E por esse motivo, essas verdades são consideradas infalíveis e indiscutíveis. Essas verdades estão relacionadas a crenças individuais ou culturais, pois, a depender da região, é possível encontrar os seguidores do Alcorão, da Bíblia, dos Vedas, entre outros. O conhecimento religioso dispensa comprovação e se apresenta marcado pela subjetividade da fé. A religião passa a influenciar na concepção de mundo das pessoas. Explicações para os fatos existentes apresentados como verdades absolutas, documentos sagrados, propagados aos fiéis que seguem pela fé e dispensa comprovação e se apresenta marcado pela subjetividade da fé. Tá? Pessoal, isso aqui é um conceito de um modo geral, tá? Do que é conhecimento religioso. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui? Sim, professor. Tá. E conhecimento filosófico? A própria busca de conhecimento é uma decisão moral, de acordo com o Olavo de Carvalho. Então, o conhecimento filosófico apresenta a concepção de amor ao saber, ou ainda como desejo de saber, como sentido de autorreflexão para a compreensão dos fatos existentes ou aqueles que ainda estão por vir. A premissa básica do conhecimento filosófico está na dedução das explicações, baseadas em uma coerência lógica advinda de uma própria reflexão, não havendo necessidade de uma constatação experimental, apenas o esforço da própria razão. O conhecimento filosófico não precisa de comprovações e se apresenta marcado pelo esforço da razão e da minha autorreflexão.
Exemplo. A saudade no poema é linda, mas na realidade ela dói. Não precisa de comprovações e se apresenta marcado pelo esforço da razão e da autorreflexão. Então, ó, essas duas palavras para o conhecimento filosófico são palavras-chave, que é razão e autorreflexão. Leva muito ao pensamento de autorreflexão, a minha razão, a eu poder debater sobre aquele conhecimento de uma maneira reflexiva. Eu não estou falando de comprovação científica, não estou falando de algo de comprovar algo através de uma metodologia. Oi, perdão, fala aí que eu repete aí, por favor. Vamos lá, gente. Alguém falou aí. Vai lá, repete o que estava falando, por favor, que cortou e ficou... Eu acho que não falou, não, Bruno. Acho que só alguém colocou o áudio e passou teu áudio de novo. Deu microfonia, acho que é esse nome. Ah, tá. Entendi. Então, beleza. Que eu não vi direito. Professor, Oi. eu não sei se está assim para todo mundo, mas para mim não está aparecendo o slide. Não sei, tá assim para todo mundo, gente? Não sei. Sim, não está aparecendo. Não está aparecendo o slide, não. Tá, não? Pera aí, então. Para mim também não está, não. Deixa eu voltar de novo, Tá então. assim tem um tempo, hein? Desde que você tá falando sobre religião lá. Tá show, então. Deixa eu abrir aqui de novo. Foi agora? Agora Sim. foi. Agora tá. Mas Sim, foi. sim. Sim. Tá aparecendo. Beleza. Então, pessoal, ó, palavras-chave importantes para o conhecimento filosófico: razão e autorreflexão. Beleza? E o nosso conhecimento científico, que é o que a gente vai abordar, né, que a gente vai trabalhar. O conhecimento científico se estrutura pela busca de explicações baseadas na razão e na comprovação pela experimentação, a partir de afirmações e teorias universais, de forma sistemática e controladas pela observação e experimentação dos fatos reais e concretos, afastando-se da subjetividade, da fé, dos sentidos e da autorreflexão. O conhecimento científico é a expressão da razão humana pela objetividade da comprovação e se configura socialmente pela pesquisa científica, seguido da validação pelos pares e a consequente divulgação do conhecimento. Busca de explicações baseadas na razão e na comprovação pela experimentação. A forma sistemática e controlada pela observação e experimentação dos fatos reais e concretos. Então, vai afastar da subjetividade. O que é algo subjetivo? Eu esqueci de perguntar, né? O que é algo subjetivo, gente? Falam para mim, por gentileza, para eu saber. Se vocês estão afiados nisso. Ou se já ouviram falar, não ouviram falar. Vai lá. Algo relativo à percepção. Algo relativo à percepção. Tá, o que mais? Subjetivo é algo que a gente compreende já como sendo funcional, entendeu? Tá, peraí. Subjetivo como sendo algo funcional. Tá. O que mais? São características de uma pessoa. Subjetividade, não necessariamente. O que eu posso enfatizar agora isso aí também? Melhor para a gente poder... Algo subjetivo, gente, não é algo comprobatório, é algo que eu vou avaliar o quê? De uma maneira bem superficial também, né? Não tem... É uma coisa que eu vou adquirir a partir do quê? Não é algo concreto. É algo que eu vou avaliar bem superficialmente. A gente pode dizer isso também, além do que já foi falado por vocês agora, pô. Concordam ou não concordam comigo? Sim, professor. Show? Tá, então a gente tem aí também a fé. A gente vai fugir da fé também. Vai fugir também dos sentidos básicos, né?
e vai fugir também da autorreflexão. O que a gente vai buscar no conhecimento científico? Ó, objetividade da comprovação, preciso comprovar isso que eu estou querendo, configurado pela pesquisa científica, seguida de validação dos pares e divulgação desse conhecimento. Ou seja, eu preciso comprovar ele, preciso adequar a pesquisa científica que eu trabalhar, preciso validar ele através de quê? Como é que eu valido uma pesquisa, gente? Como é que eu consigo validar ela? A partir de quê? Publicar artigo? Tá, mas aí você está falando já na publicação, mas o que leva a publicar? Não sei. A eficácia... A certeza, a convicção que está certo? Isso, tá, mas da metodologia... Vamos melhorar isso aí. Da metodologia. A minha metodologia tem que estar perfeita e comprovando que aquele processo funciona. Certo? Então, isso vai validar ele. E eu comparar com outros estudos, com outras pesquisas. Aí, quando eu faço isso, também eu começo a divulgar esse conhecimento. Ficou claro ou não, gente, que eu falei? Pessoal, ficou claro Sim, ou não que eu falei? Quais etapas que você que faz com isso? Então, olha só, vamos lá. Porque quando você começa a fazer uma pesquisa, gente, né, você tem que pensar também que método você vai usar. Isso eu estou falando para quando você vai começar a falar assim, olha, eu preciso realizar uma pesquisa, mas como é que eu vou fazer ela? Quando você começa a escrever através da introdução e tal, mas quando você quer pensar em algo para você testar, você tem que começar a ler artigos de outros autores e que podem estar ligados ou alinhados àquilo que você quer fazer. Aí você vai se basear também na metodologia deles e montar a sua a partir disso. Porque como é que você vai comprovar algo? A partir da metodologia. Ah, eu vou usar uma substância tal, uma concentração tal, numa região tal, num laboratório fechado, ou num ambiente aberto. Enfim, são vários fatores, né? N fatores aí, localização, enfim, entre outras coisas que eu preciso alinhar. Que eu preciso usar isso a partir do conhecimento. Então, a metodologia é um ponto importantíssimo na minha pesquisa, porque é ela que vai direcionar, né, conforme eu vou levar essa pesquisa adiante. Seja ela uma coisa, somente uma pesquisa fazendo projetos científicos, ou até uma pesquisa relacionada a eu trazer todos os conhecimentos gerados para os outros autores e formar um compilado também, que é uma pesquisa de bibliografia, né? Aquela que eu vou catar os autores, escrever sobre eles e trazer tudo isso à tona, ou talvez em alguns casos relembrando e comparando o conhecimento deles, o que eles trouxeram, baseado, claro, numa pesquisa centralizada que eu optei, tá? Pessoal, guardem isso. Quando eu trabalho com pesquisa, eu não posso utilizar muito de uma coisa muito generalista, porque vai fugir muito, vai ficar algo muito aberto. E a tendência minha é chegar, explicar com mais detalhe uma coisa mais centrada, tá? Respondi, deixei claro o que eu estou falando, gente? Ou não? Mas toda pesquisa tem que ter acompanhamento de um professor, um doutor, alguma coisa, ou não? Olha só, vamos lá. Tudo depende da pesquisa que você quer fazer. Tudo depende. Mas você não concorda comigo? Para você fazer uma certa pesquisa, o que vai te agregar valor? Você ter pessoas, digamos assim, com renome naquela pesquisa ou pessoas que tenham conhecimento naquela área. Porque qual que é a ideia de você fazer isso? Agregar valor à sua pesquisa, agregar valor à sua comprovação. Entendeu? Porque você tomando por si só, às vezes você não tem conhecimento suficiente para levar aquela pesquisa adiante. Ou fica muito vago e você não consegue publicar nada. Porque você não tem conhecimento suficiente para levar
aquele conhecimento, aquela pesquisa adiante. Esse que é o problema. Porque não é algo simples, não, gente. Fazer pesquisa não é algo simples, não. É algo que você te toma tempo, você tem que sentar, tirar uma ideia, mas tem que ser uma ideia, não pode ser uma ideia assim, vindo na minha cabeça do nada, não, tem que ser uma coisa baseada em algo, tem que ser uma coisa que tenha necessidade, pessoal, aí que vem a palavra-chave. Tem que ser algo que tenha necessidade para o mundo, para alguém, para alguma coisa. Porque se você chegar e querer vender, igual vendedor, né? Tem vendedor que consegue usar da lábia para poder vender algo, mas assim, se aquelas grupos de pessoas, não tiver ninguém com essa necessidade naquela região, você não vai vender seu peixe. Ou seja, você não consegue levar adiante sua pesquisa, porque isso não chama atenção, não, sabe? Então, você também trabalhar com pesquisa, você tem que saber vender o peixe. Você que é meio que um vendedor também, sabe? E com isso você precisa estar com pessoas que tenham conhecimento também. Então, isso faz muito importante vocês terem alguém além também que tenha esse conhecimento, do além, pessoas que saibam mais, tenham conhecimento, tenham experiência naquela área. Beleza? Sim. Show? Alguma pergunta, gente, até aqui? Ou eu posso continuar? Pode continuar, professor. Então, vamos lá, ó. Aí, quais são as principais diferenças entre os tipos de conhecimento? Do conhecimento popular para o conhecimento científico, né? Perdão. O conhecimento popular, ou chamado conhecimento empírico, do conhecimento científico. Ó, conhecimento popular. Conhecimento obtido a partir do senso comum. Conhecimento científico. Conhecimento obtido a partir de processos científicos. Conhecimento popular, assistemático e desorganizado. Conhecimento científico, sistemático e organizado. Conhecimento popular, ametódico, frequentemente depende do acaso. Não, já o científico é metódico, é produzido a partir de uma série de procedimentos específicos e bem definidos. Conhecimento popular, subjetivo. Olha aí, ó, de novo a palavra subjetiva também. Ó. Depende dos nossos juízos e disposição pessoal. É uma coisa bem de acordo com o que a gente tem de conhecimento passado de geração para geração também, vamos falar assim, né? Desse nível. Objetivo e pessoal é simples, direto e factual. Tende a ser mais intenso, dependendo menos dos nossos juízos e disposições pessoais. Então, está relacionado a isso também. Tá? Pessoal, ficou claro aqui ou não? Se alguém tem alguma pergunta, pode fazer. Vai lá, estou aberto. Vamos lá, gente. Eu quero ver vocês perguntando também, interagindo. Vai lá, dá uma opinião de vocês agora. Eu quero ver vocês me falando um pouquinho mais sobre. Tá? Falar um pouquinho mais aí sobre o conhecimento subjetivo. O que é que vocês entenderam? Falam para mim. Vamos lá, gente. Quero ver vocês também. Vocês já me conhecem, não é? Vocês não são maneiro de primeira viagem comigo, não. Vamos lá. Quero ver vocês falando. Eu gosto de vocês falando. Eu não gosto do monólogo. Vamos lá, gente. Bruno, eu acho assim, eu penso assim, né, que o conhecimento popular, ele pelo que já foi vivido, né, que a gente pega de experiências, e o conhecimento científico são de fatos, que a gente segue os fatos que já aconteceram. Eu entendi isso. Tá, então você está falando para mim que o conhecimento subjetivo é o quê mesmo? Repete para mim, por favor, que o subjetivo eu fugi um pouco aqui, minha O mente aqui. conhecimento popular, né, Aham. é Certo. de geração em geração, que a gente vai seguindo de geração a geração, e
é isso. Já o científico, ele vem por fatos, que fatos aconteceram e eu acho que é assim. E foram comprovados, né? Foram completar, comprovados, isso. tá? Beleza. O que mais, gente? Vai lá. O que mais pode falar mais alguma coisinha aí? Para a gente poder dar uma encorpada aí no entendimento. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu acho que o conhecimento popular vai muito também do ponto de vista da pessoa, né? Porque às vezes cada um tem um jeito de pensar e acha que aquele jeito é o certo. Já o científico tem estudos que comprovam que aquele fato realmente é aquilo que está sendo dito ali, né? Perfeito, isso aí. O que mais a gente pode falar? Será que está relacionado também à cultura, o subjetivo? E aí? O que vocês acham? Com certeza, porque a partir do momento que a subjetividade ela tem uma característica de pessoalidade, a questão da cultura, da comunidade onde a pessoa está inserida, dos valores dela, acabam influenciando os julgamentos que ela vai ter sobre determinado assunto. Perfeito, é isso. Então, vocês reparam que a subjetividade é algo meio que pessoal, comportamental, né, daquela região, associação. E isso às vezes, gente, né? Isso às vezes varia. Já o científico não. O científico é algo comprobatório, certo? Gente, até aqui, vamos lá, fala bem assim, até aqui ficou claro, pessoal? Tá fluindo legal? O que vocês estão achando? Tá legal a aula assim? Vocês gostam assim? Como é que tá? Professor, para mim a sua aula seria presencial, que eu adoro estar aula presencial. Mas está ótimo. Não, beleza. Tá ótimo. Eu gosto. Infelizmente, né, a gente tem que fazer assim, pessoal, por conta, né, que também é questão de sala, por enquanto, né? Mas beleza, então vamos lá. Gente, qual que é o papel da universidade, né? Então, a universidade desempenha um papel crucial na construção e produção do conhecimento em nossa sociedade. Ela é um centro de aprendizado, pesquisa, inovação, disseminação do saber em diversas áreas do conhecimento humano. Ela desempenha um papel vital na construção do conhecimento humano, tanto expandindo as fronteiras do saber, quanto preparando gerações futuras para enfrentar os desafios do mundo em constante evolução. Ela é um dos principais motores do avanço da sociedade em termos de inovação, cultura e desenvolvimento humano. O ensino, a universidade é um local onde ocorre a transmissão sistematizada do conhecimento, acumulando ao longo dos séculos. Então, ela oferece cursos de diversos níveis, desde a graduação até a pós-graduação. Isso eu estou falando de pós-graduação, tanto lato sensu quanto estrito sensu, tá? Nos quais estudantes têm a oportunidade de adquirir competências técnicas e teóricas nas suas respectivas áreas de estudo. É o local onde ocorre a transmissão de conhecimento de gerações mais experientes para as mais novas. Ela oferece programas acadêmicos em uma ampla gama de disciplinas, desde ciências exatas até humanidades, permitindo que os alunos adquiram uma base sólida do conhecimento em suas áreas de interesse. E a pesquisa é um dos pilares fundamentais da universidade. Os professores, pesquisadores e alunos trabalham juntos para realizar estudos inovadores, investigações científicas que vão contribuir para a expansão do conhecimento humano. Essa pesquisa pode resultar em descobertas importantes, novas teorias, avanços tecnológicos e, claro, aplicações práticas que vão impactar a sociedade de um modo geral, de um todo, né, de uma visão geral, certo? Só, isso aqui é uma coisa bem tranquila, né? Suave, isso aí vocês já sabiam, né? Acredito que, se nem todos sabiam, a grande maioria sabia da importância que tem a universidade em relação a isso, né? Tranquilo, suave, fluindo ou não? Tranquilo, professor. Show. Show, então. Tranquilo, Então, professor.
Vamos lá. A questão da inovação também, gente. A universidade muitas vezes desempenha um papel central na promover a inovação. A pesquisa realizada na universidade pode levar ao desenvolvimento de novas tecnologias, produtos e soluções que vão desafiar desafios complexos, né? Além disso, também pode servir como incubadora de startup e centro de transformações, de transferência de tecnologia, facilitando transformações também de ideia em empreendimentos comerciais, assim como gerações de novos produtos, né? Isso aqui também é importante, né? Além da inovação, a interdisciplinaridade. Ela vai proporcionar um ambiente propício para a interação entre diferentes áreas de conhecimento. Então, essa interdisciplinaridade vai ser a colaboração entre diferentes disciplinas para abordar problemas complexos que não podem ser compreendidos apenas numa única perspectiva. Isso leva a uma abordagem mais completa e inovadora na construção do conhecimento. Reúne indivíduos de diversas origens e áreas de especialização. Isso cria um ambiente propício para um diálogo interdisciplinar, que é muito importante, onde as ideias e as perspectivas de diferentes campos podem se cruzar e resultar em abordagens inovadoras para resolver problemas mais complexos. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Volto a falar, eu enfatizei com vocês no período passado o de que a importância de a gente trabalhar com outros profissionais, tá? Formação de profissionais e cidadãos críticos, além de fornecer competências técnicas, a universidade também busca desenvolver o pensamento crítico, a ética, a capacidade de analisar os estudantes. Isso não apenas o prepara para futuras carreiras, mas também o capacita para participar ativamente da sociedade como cidadãos informados e engajados. A preservação também e a disseminação do conhecimento. A universidade tem um papel importante na preservação do conhecimento humano ao longo do tempo. Bibliotecas, arquivos e outras instituições ligadas à universidade ajudam a armazenar, a disponibilizar informações que remontam a séculos atrás, garantindo que o conhecimento seja acessível às futuras gerações. Então, pessoal, a universidade tem relação com o ensino, relação com a pesquisa, com uma inovação, com a interdisciplinaridade, profissionais, cidadãos críticos e com a preservação e, claro, também com a disseminação desse conhecimento. Então, a universidade ela tem um papel vital na construção do conhecimento humano, tanto que ela vai expandindo essas fronteiras do saber, quanto preparando o conhecimento para futuras gerações, para poder enfrentar os desafios que sempre estão em constante evolução. Certo? Até aí, tranquilo, pessoal? Questão do papel da universidade, tranquilo ou não? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, Beleza. professor. Metodologia científica. Metodologia é uma palavra derivada de método do latim. Métodos, por significado, é caminho ou via para a realização de algo. Grego, métodos, metas, objetivo, finalidade, que significa maneira, forma de fazer algo. É o estudo da melhor maneira de executar uma ação, seja ela qual for. Mas quando falamos da metodologia da pesquisa científica, estamos nos referindo ao estudo da ação científica, ou seja, estudo da pesquisa científica. É o estudo analítico e crítico dos métodos de investigação. É a aplicação do método através de processos e técnicas que garantem legitimidade científica ao ser obtido, né? Então, ele estuda métodos científicos sob aspectos descritivos e de análise crítico-reflexiva. Então, ela vai iniciar essa disposição de escolher um tema. É que eu falei com vocês, quando eu começo, lembra que eu falei com vocês? A gente começa por onde? Pela metodologia científica, tá? Então, ela inicia desde a disposição inicial a você escolher o seu tema, analisando dados como recomendações para minimizar, ou você traz uma solução minimizando um problema ou solucionando ele. Então, do latim, métodos, caminho ou via para a realização de algo, tá? Grego, métodos, metas, objetivo, finalidade, é o estudo analítico e crítico da melhor maneira
de executar uma ação e dos métodos de investigação de um determinado tipo de assunto que vocês vão trazer como tema para resolver, ou pelo menos minimizar, tá? Então, a metodologia da pesquisa científica estuda a ação científica, estuda a pesquisa científica. Tranquilo ou não tranquilo aqui, gente? Alguma pergunta? Tudo indo, professor, tá fluindo, tranquilo. Tá. Então, tipos de metodologia. Metodologia acadêmica. Trata de inserir os aprendizes no mundo do saber e nas etapas de aprendizagem do conhecimento e sua expressão escrita. A metodologia acadêmica nos introduz no mundo do saber, pois trata da discussão sobre a construção do conhecimento e dos trabalhos acadêmicos, que passamos a elaborar e apresentar quando enveredamos no meio acadêmico e universitário, ou seja, quando a gente começa a fazer parte do meio acadêmico e universitário. É preciso compreender os diversos caminhos para a construção do conhecimento, para podermos compreender as novas modalidades de trabalho que iremos fazer, as novas atitudes que necessitaremos de ter, as novas exigências que o meio acadêmico universitário nos fará. Então, qual que é o objetivo dessa metodologia acadêmica? É estimular, desenvolver e viabilizar o aprender a aprender e o aprender a pensar, que se constituirão como mediações no processo de construção do conhecimento da universidade. Ou seja, a metodologia acadêmica ela vai nos ajudar o quê? A desenvolver o conhecimento do saber. A saber como é que eu vou aprender, como é que eu vou pensar, como é que eu vou construir, como é que eu vou desenvolver, né? E como é que eu vou conseguir finalizar esse meu estudo. Beleza ou não? Sim, professor. Tá. E a metodologia da ciência ou científica no primeiro momento, ela discute o conceito de ciência, os tipos de conhecimento, o conceito e o paradigma, e o da revolução científica com base em Thomas Kuhn. Para fazermos ciência, precisamos conhecer que a ciência é a metodologia da ciência, ou seja, metodologia científica. A metodologia científica nos fornece uma explicação sobre os paradigmas da ciência e suas superações, nos orientando sobre as possibilidades de caminhar para que podemos seguir para a construção do conhecimento e nos dá pistas para compreendermos o que vem acontecendo com a pesquisa na atualidade. A gente tem que sempre manter atual, sempre ler artigos novos, sempre buscar conhecimentos, ainda mais naquela área que a gente quer atuar. Ao abordar o processo científico, a metodologia da ciência, além de descrever o que são os métodos científicos, inclui outros procedimentos que levam à formulação de hipóteses, elaboração de leis, explicações e teorias científicas, fazendo também uma análise crítica deles. Ou seja, né, gente, eu preciso abordar métodos novos, procedimentos para eu formar hipóteses, elaboração de leis, explicações novas, teorias científicas, para poder gerar uma nova pesquisa. Eu preciso ter hipóteses também. Eu tenho que tirar hipóteses baseadas em quê? Baseado geralmente em quê? Em outros pesquisadores, tá? Poder influenciar para eu dar continuidade àquela pesquisa. E a metodologia de pesquisa? Com ênfase na construção e na transmissão do conhecimento, apresenta os tipos de pesquisa. Os métodos de investigação, quantitativos e qualitativos. Pessoal, quantitativos é em relação a número mesmo, quantidade, tá? E qualitativo é geração de grau de, assim, ó, é bom, é ruim, é mediano, né? Vamos falar assim, bem assim, de leve, né? Vamos falar assim. Os tipos de estudo e suas características. As técnicas de amostragem, coleta e análise de dados, estrutura de projetos e relatórios de pesquisa, uma parte é dedicada ao pesquisador e outra ao orientador dele. Pessoal, alguma dúvida até aqui ou não? Não, Falam professor. para mim. Tá. E a ciência? A ciência precisa ser de forma inequívoca, precisa respeitar algo certo, seguro e correto, que não há margem de erro ou engano.
Partindo de um conjunto de conhecimentos empíricos, o homem caminha à procura de um conhecimento científico. Ele não deseja saber apenas pela experiência. Ele quer mais. Quer saber pelos motivos ou pelas razões de causa e efeito. O homem, na busca do conhecimento científico, precisa de apoio em 3 fatores que lhe proporcionam o conhecimento científico, a chamada cientificidade. A coerência, que refere-se a um argumento estrutural sem contradições em seu enunciado, no qual o conhecimento se apresenta de uma forma organizada e as conclusões são lógicas, ou seja, tem uma lógica na coerência. Tá? A consistência, que refere-se a um posicionamento que reside a qualquer argumentação contrária, ou seja, aquilo está certo, eu consegui afirmar isso com argumentações. Tá? Objetividade refere-se a uma reprodução inequivocada da realidade, tal na qual ele se apresenta, e não como o pesquisador gostaria que fosse. Então, o que quer dizer é o seguinte, gente, é objetivo, ó, é algo que eu comprovei e está certo, não é algo como que eu queria, mas eu estou sendo objetivo, estou comprovando aquilo. Beleza? Alguma pergunta? Aí, gente. Não, não, professor, tá tudo certo. Tá tudo tranquilo, então? Então tá show, então. Tá beleza. Então, igual falou aí, ciência refere-se ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Tá? Então, aí, ó, passar um pouquinho. Aí eu tenho aí coerência, argumentação, estrutura sem contradição, ou seja, não tem contradição na minha coerência, na minha consistência. Resistência, argumentação contrária, ou seja, aquilo que eu falei é consistente, faz sentido. E objetividade, reprodução inequivocada da realidade, tal qual nela se apresenta. Ou seja, eu estou aquilo objetivo e se torna aquilo de uma maneira eficaz. Tá? E a minha metodologia científica? A metodologia proporciona flexibilidade aos caminhos e alternativas na resolução dos problemas para os quais procuramos resultados apropriados em relação aos propósitos pretendidos. Certo? Então, eu tenho aí uma ciência instrumental que serve ao desenvolvimento de estudos de quaisquer outras ciências. Podemos ser utilizado também nas questões das análises do ambiente, nas estruturas organizacionais ou nos sistemas econômicos, auxiliando de uma forma significativa o profissional em sua ação de criar e desenvolver estratégias que conduzam ao sucesso nas negociações. Para tanto, é necessário que se tenha uma visão do que é ciência e de como ela se desenvolve. Deve saber que é através da ciência que tudo se transforma, né? As mudanças ocorrem o tempo todo, nada é imutável, e a ciência permite-nos perceber como se dá ao processo evolutivo. Preparar projetos de pesquisa é o ponto de partida para qualquer estudo científico e para verificar-se a correlação existente entre diferentes tipos de estudo, como passos do levantamento metodológico. Né? Para poder, como eu falei com vocês, eu preciso fazer crescer, né, esse conhecimento metodológico para poder avançar e construir muito bem a minha pesquisa. A aplicação do método para aquisição do conhecimento e de como fazer a ciência propagar-se, utilizando de caminhos alternativos, ferramentas e procedimentos. É uma ciência instrumental que dá apoio também às outras ciências. E, claro, como eu falei com vocês, com foco na minha resolução de problemas. Beleza?
Tranquilo até aqui ou não, gente? A gente já bateu muito na tecla sobre isso aí, né? Alguma pergunta, alguma dúvida? Eu estou aqui para isso, vamos lá. Ou tá até agora, tá tranquilo? Tá tranquilo, professor. Tranquilo. Tá. Em relação também a causa e efeito, em razão à sua natureza instrumental, a metodologia tem como objetivo primordial na preparação de profissionais voltados para o desenvolvimento da ciência, mostrando a eles seus caminhos, limites e possibilidades. A elaboração do trabalho científico depende da minha observação sistemática da realidade. A partir da observação da realidade ou da situação encontrada, desenvolvem-se cenários ou modelos simplificados que vão reproduzir, buscando identificar as relações de causa e efeito que interpretem as mais diversas situações e seus possíveis desdobramentos, proporcionando ao pesquisador uma visão mais ampla das alternativas em que o modelo, em suas variações, pode apresentar. Aí eu falo de papel de preparação de profissionais, desenvolvimento dessa ciência, uma observação sistemática da realidade ou da situação encontrada, desenvolvendo os cenários. Aí eu falo da questão da causa e do efeito, né? Eu preciso ter uma noção que tudo isso vai gerar para mim, certo? Tranquilo? Ah, tá aí ou não? Alguma pergunta? Como é que tá fluindo, gente? Falam para mim. Como, gente, ou não? Falam comigo. Tá tranquilo até aí? Tá tranquilo. Tá, beleza, então. Tá tranquilo, professor. E na questão também da iniciação científica, tá? Enquanto a experiência da pesquisa voltada para os alunos da graduação interessados em conhecer essa investigação, desenvolvimento da ciência e tecnologia, percorre ao longo... Bom, pega ele aqui. Vai lá, mamãe, vai, amor. Beijinho pra tia, vai lá, vai. Eu tô do papai. Então, gente, olha só. Vai lá, amor, vai lá, mamãe, Davi. Vamos lá. Então, a gente continua aqui, ó. A iniciação científica conta a experiência de pesquisa voltada para alunos da graduação interessados em conhecer as atividades de investigação desenvolvidas na instituição de ciência e tecnologia, percorre uma longa história no país. Desde a criação das primeiras universidades brasileiras, se tem notícia de que jovens estudantes participam ativamente de trabalho de pesquisa desenvolvido nessas instituições. Na condição de estudantes universitários, muitos jovens iniciam carreiras profissionais como auxiliares de laboratório. Então, pessoal, a dica está aí, isso é importante. Ainda que de maneira informal. Isso é bom, pessoal, vocês começarem de algum lugar, tá? A criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, em 1951, as primeiras bolsas para os alunos são oferecidas. E, progressivamente, a iniciação científica começa a se institucionalizar. No entanto, somente na década de 70 é criado o programa de bolsa de iniciação científica. Até aquele momento, as bolsas eram dadas no balcão, isto é, eram solicitadas individualmente. Havia bolsas, mas não havia uma política institucional de iniciação científica. Mas foi graças a essa iniciativa em que as universidades passaram a organizar seus programas internamente. Então, o CNPq cria o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, o PIBIC, na década de 80. Cotas passam a ser disponibilizadas às universidades que mantêm programas próprios de iniciação científica. Ou seja, tem um número determinado lá, gente, tá? Experiências de pesquisa voltadas para os alunos de graduação interessados em conhecer as atividades de investigação e desenvolvimento de instituições de ciência e tecnologia. Então, em 1951, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologia, o CNPq, primeiras bolsas. Em 1970, criação de programas de iniciação científica. Em 1980, Programa Institucional de Bolsas e Iniciação Científica, que é o caso do PIB. Tá? Aqui, isso deu exemplo de órgãos de fomento de pesquisa no mundo, né? São vários aí, o top 10 aí para vocês terem uma noção. Organização de fomento à pesquisa no Brasil, tem CNPq, FINEP, CASP,
FENDEC, BNDES, Confab, tá? Tudo isso daí são vários tipos de programas que vão atuar com bolsas, tá, gente? Aqui para vocês terem uma noção, como é que é a distribuição de publicação, né? De financiamento. Vocês reparam que em São Paulo é maior, no Rio, em segundo lugar, depois Minas Gerais, e o resto vai vir logo em seguida. Só para vocês terem uma noção, aí, fomento de pesquisa no Brasil. Aí, ó. A área que tem mais estudo é biologia molecular e bioquímica. Lembra que eu falei com vocês lá da bioquímica, né? Aí, ó. A bioquímica tem muito mais. Por quê? É uma área muito que está em alta, né? A quantidade é muita ainda, muito. De um modo geral, tem muito pouco conhecimento ainda nessas áreas, tá? Aí tem a ordem aí, né, do resto, seguidos. Isso aqui é órgão de fomento de pesquisa no Brasil, né? A gente já comentou. Valores. E precisa ser curioso e questionar, gente, cada detalhe desse, tá? Beleza? Vamos lá, gente. Alguma pergunta? Não, professor. Tudo fluindo tranquilamente? Vocês conseguiram acompanhar hoje? Foi tranquilo? Tá tudo tranquilo até aqui? Me fala. Tá sim, tá tranquilo. Ótimo, professor, muito bem explicado. Beleza, beleza, então. Então, tranquilo, tá? Então, pessoal, olha só. Para deixar claro, pessoal, a maioria tá aqui, eu vou falar. Gente, presta atenção no que eu tô falando, tá? Antes de eu fechar aqui a aula. Ó, a prova vai ser seminário. Eu vou passar o tema nas próximas aulas. A gente vai dividir esses temas, tá? Na verdade, eu vou pedir para vocês separarem em grupos. São quantos alunos no total mesmo? Tem que até ver depois. Qualquer coisa, se eu não ver na sexta-feira, eu vejo a quantidade de aluno no total e comento com vocês, tá? Aí a gente vai dividir em grupo. Aí cada grupo vai ser responsável pela pesquisa de um artigo, tá? Vocês vão construir essa ideia desse artigo. Inicialmente, nós vamos falar como é que foi trabalhada a introdução, a parte inicial dos artigos mesmo, como se estivesse montando, né? Vocês tivessem escolhido o tema, eu vou deixar isso aberto, tá? Vocês vão ter 10 minutinhos para apresentar, tá, gente? Não é uma apresentação longa, até porque vai ser dividido em vários grupos aí, 5 ou 6 grupos, talvez. E eu preciso que isso seja dado no tempo que a gente tem, tá? Não vai poder avançar muito para a gente poder conciliar isso melhor. Tá? E a ideia é a gente debater sobre aquele tema, sobre aquele assunto, tá? Baseado no artigo que vocês vão escolher. Combinado? Então, pessoal, para deixar isso claro, tá? Bem claro. A questão do quê? Vamos lá. Evitem de faltar o dia do seminário, porque senão, se eu fazer segunda chamada, vai ser prova, tá? Só vai valer o seminário para quem tiver no dia do seminário. Aí eu vou botar a data. Ah, professor, eu acredito que vocês não vão ter esse problema, a maioria, porque ninguém trabalha nesse horário, mas evitem, pessoal. Por gentileza, evitem. É um conselho que eu dou. Certo? Professor, mas o Oi. seminário vai ser online ou vai marcar um dia para fazer lá na faculdade? Não, vai ser online, tá, gente? Tá. A aula é online, seminário online. Beleza? Seminário online, mas é online síncrono, tá? Ou seja, vai ser na hora que postar, explicação, tá? Normal, vai ser como se fosse um seminário normal. Só que assim, né? Vocês não vão ter prova, vocês vão ter seminário. O seminário vai valer a nota da prova, tanto o primeiro quanto o segundo. Tá bom, pessoal? Beleza? Mais alguma pergunta? Tá bom, professor. Alguma pergunta, gente, em relação a isso? Quer tirar alguma dúvida? Quanto ao link da aula de hoje, professor, a gente não recebeu, o senhor está disponibilizando aonde? Então, vamos lá, gente. O que acontece? Eu não estou com grupo. Então, o que eu vou ter que pedir para vocês? Porque eu não estou mais no grupo, não estou na turma 2, né? Por enquanto, eu não estou no grupo. Por isso que geralmente eu mando no grupo, né? Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou disponibilizando por representante.
Aí o representante vai mandar para vocês, mas eu vou ver depois se eu converso depois com o Luiz, para saber se já tem um grupo de vocês, os alunos. Tem algum professores com vocês já em algum grupo, gente? Ou não? Isso eu não sei, só com a Lara. Professor, tem um grupo Professor. que foi feito no início do ano, que tem os professores que... Tem professor que mandava o link, né, das aulas e o coordenador. Professor virtual. O professor das aulas remotas passavam por esse grupo. Se não, sim, Bruno. eu sei, gente. Oi. Rafaela, então, a gente já tem alguns grupos com alguns professores, só os representantes. Ah, Mas tá, então. geralmente as outras aulas remotas eles colocavam nesse grupo aí que a menina falou, com todo mundo, entendeu? Aí ele jogava o link lá e todo mundo pegava. Uhum. É porque por enquanto eu não tô, eu posso rever isso daí, talvez eu tenha, no primeiro período. É porque que acontece, gente? Quando a gente estava no primeiro período, eu não, o grupo, vocês não teve. Do segundo, que está no terceiro agora, da Odonto, tinha ainda isso, o negócio de grupo todo. Como depois foi limitado a só os representantes, então eu não estou no grupo, tá? Então eu acho, tá, gente? Eu não vou, se eu não estiver falando, se eu tenho que confirmar depois isso com o Luiz, talvez seja mantido isso, tá? Eu mando o link para o representante antes, claro, eu vou ver se eu mando antes, o representante vai disponibilizar. Mas eu posso procurar saber isso aí. Ou o vice-representante, ou enfim, né? Ou os dois, enfim, tá, gente? Por isso que é bom ter mais de um representante também. Mas. Professor, bom Oi. dia. É o grupo oficial da faculdade. É fechado. Aí quem é o admin é até o coordenador. Tá, eu posso até depois ver com o Luiz se ele me coloca no grupo. Depois eu vejo isso com ele com calma, tá bom? Mas fiquem tranquilos que vocês vão ter o link e vão ter acesso, gente, à aula. A gente vai passar, tá? Beleza? Mais Você vai alguma fazer pergunta? chamada? Eu vou tirar aqui agora. Eu vou tirar só para tirar uma dúvida, pessoal. Passou de 60 alunos ou não? Hoje? Vocês estavam aí 60 atentos aí. alunos. É o Exatamente máximo. 60. É o máximo, né? Tá. Tá, beleza, então. Tá show. Pronto. Deixa eu parar de gravar aqui.